Pessoal, estamos mais um Assisa TV, um programa que leva para você várias informações do mundo do empreendedorismo e da inovação. Então, hoje nós temos a satisfação de estar aqui recebendo. Ele trabalha aqui numa instituição que é nacionalmente conhecida, que dá apoio, ajuda, e é fundamental para você que está virando empreendedor ou está querendo crescer, está querendo investir no seu negócio. É fundamental o trabalho que eles realizam, que é o nosso Sebrae aqui. Ele é o Vinícius Nóbrega, ele é o nosso gerente aqui regional do Sebrae. O Sebrae fica aqui em Santo André, na Rua das Figueiras, 315, bem aqui pertinho, aqui da Assisa, aqui na Rua das Figueiras. Então você pode ir lá visitar. E tem o sebraesp.com.br para você entrar em contato e ver tudo que o Sebrae faz. Porque nós vamos ficar aqui com o Vinícius, nós vamos ficar o nosso programa inteiro. Eu não sei se ele vai conseguir falar sobre 5% do que o Sebrae faz, de tanta coisa que o Sebrae faz para você que é empreendedor, ou você que já é, ou está querendo virar empreendedor e ter sucesso e fazer seu negócio crescer e sobreviver nesse mundo. Vinícius, muito obrigado você estar aqui com a gente aqui no Assisa TV, falando para todo mundo. A gente sabe a importância do trabalho do Sebrae, a Assisa está sempre em conjunto com o Sebrae, apoiando o Sebrae, e o Sebrae também nos apoia bastante. Então, muito obrigado você estar aqui, arranjou um tempinho para vir falar aqui sobre o que faz o Sebrae. Né? Então, hoje você está aqui de superintendente regional. Gerente regional. É gerente regional. Gerente regional do Sebrae, né, aqui na região. Então, só um pouquinho, só você conta para como é que foi a sua trajetória, como é que você entrou no Sebrae e como você chegou até aqui, ser gerente regional aqui do Grande ABC. O Everson, eu que agradeço o convite, né, e toda a parceria que o Sebrae tem. Agradecer também essa caneca linda, né, esse prédio icônico aqui de Santo André. Muito feliz de estar aqui com você e com toda a sua audiência, com todos os empresários, né, associados, futuros associados. Parabenizar pelo Dia do Comerciante, que foi na semana passada, né? Na semana retrasada, aliás, né? E aí a gente tá aqui à disposição, né? Eu vou falar um pouquinho então sobre a minha história, começar assim. Eu sou de uma cidade do interior paulista, né? Ribeirão Preto. Uma grande cidade, né? Grande cidade. Grande cidade. Ela é do tamanho de Santo André, assim, em termos de população é bem equivalente, né, Santo André. É isso aí. Como é que o pessoal fala? Califórnia brasileira. Califórnia paulista. No começo dos anos 90, Califórnia brasileira. Califórnia brasileira, isso aí. E é uma cidade onde a gente tem muito agronegócio, né? Tem serviços especializados, muitas questões de saúde, etc, né? E aí, a minha primeira atividade profissional começou aos 15 anos, né? Meu tio tem uma empresa que está lá em Ribeirão Preto até hoje, a Sim Computadores, que é uma assistência técnica de computadores. E aí, quando adolescente, eu fui convidado a trabalhar nessa empresa, né? E mudei a escola para noite, né? E foi convidado a trabalhar, é trabalho remunerado ou trabalho escravo familiar? Não, trabalho remunerado. Então... remunerado. Eu aprendi mais do que ganhei dinheiro, né? Mas assim, enfim. Família de empresário é trabalho sem remuneração, né? Só trabalhar sem remuneração, a família de empresário. Vamos dizer assim, que naquele momento eu estava dando um pouquinho de trabalho na escola. Meu irmão falou, então você não quer estudar, você vai trabalhar com seu tio, né? Eu fui trabalhar com meu tio e ali foi um ponto realmente de virada. Nele eu montava computadores, sabe? Pegava os computadores, montava e depois fui para a parte de assistência técnica. Você ainda sabe fazer isso? Eu sei, mas os computadores antigos. Se tiver algum museu, se tiver algum museu que precisa de assistência técnica, eu acho que eu consigo. Chama. Era o Windows XP, lembra? Nossa, lembro. Cheguei a instalar outros sistemas operacionais anteriores, ainda Windows XP, montava essas máquinas, depois passei a consertar e etc. E aí comecei a faculdade. Comecei a fazer uma faculdade que na época, pela essa questão do agronegócio em Ribeirão Preto, comecei a fazer uma faculdade de gestão de agronegócio. Era uma administração com ênfase em agronegócio. E aí eu tive o convite, né? Participei de um processo seletivo para trabalhar numa empresa que chamava Agrineg. Agrineg. Essa empresa, o que ela fazia na época? Né? Ela fazia projetos de instalação e expansão de usina e destilaria. Desde a escolha da planta, o projeto industrial, o projeto agrícola. A gente fazia calhamaço de projeto que ia para licenciamento ambiental, conseguir investidores fora do país. Então, essa foi a minha primeira atividade relacionada à gestão e empreendedorismo. Aí eu terminei o contrato de estágio, passei a prestar serviço para outras empresas,
aí fazendo projetos também nesse mesmo setor. Eu precisava fazer um plano de negócio para instalação de uma usina, eu fazia, né? E como eu gostei muito do tema, passei a estudar. Nisso você já estava meio que empreendedor nisso daí, né? Aí eu virei empreendedor. Eu comecei a aprendi com o saudoso Eduardo Zabrox, que foi meu chefe lá, e um engenheiro agrônomo da Exal, que falava 6 idiomas. Um senhor assim que eu tenho um carinho muito especial. Já não está mais nesse plano aqui, mas devo muito a ele. Aprendi muito ele. Uma das coisas que eu aprendi com ele foi que prestação de serviço você tem que combinar um tempo. E aprendi na dor, né? Porque aí ele me ligava de sábado, domingo, eu fazia o projeto e aí, né? Eu comecei a fechar por valor de hora de projeto, etc, né? Aí foi aí que eu comecei a empreender, né? De certa forma. E aí abri um processo seletivo no Sebrae, já estava fazendo a segunda faculdade, aí uma administração com ênfase mais ampla mesmo. E aí fui fazer, enquanto trabalhava lá, também fazia o estágio no Sebrae, isso em 2008. Então minha história começa no Sebrae em 2008, né? Fazendo esse trabalho. Na época, eu conduzia um projeto, era apoio de um projeto que era desenvolvimento do comércio varejista local. Aí teve uma parte que foi muito importante. Isso no Sebrae lá de Ribeirão Preto. Lá de Ribeirão Preto. Eu pegava 2 ônibus para chegar no trabalho. E um deles eu passava em frente a um restaurante, que o restaurante chama Travessa. Está no centro de Ribeirão Preto. Existe até ainda? hoje existe, é cliente do Sebrae. E eles estavam participando de um projeto que chamava Novo Centro, né? Que era um projeto no qual você pegava e fazia toda a parte da fachada das empresas, entrava com informatização, e eu via essa empresa sendo transformada. Todo dia que eu passava lá tinha uma mudança. Vou fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Lá. Eu falei, eu quero fazer parte disso, que negócio bacana. Eram 30 empresas do centro da cidade ali, né? Do quadrilátero central de Ribeirão Preto. E aí o meu contrato de estágio foi finalizando, chegou o momento em que, o que eu vou fazer agora? Não tinha vaga efetiva e tal. Aí naquela época o Sebrae contratava, agora voltou a contratar. Consultores credenciados. Credenciados, tem no momento. Inclusive, se você é um consultor, um professor, um instrutor, digita Projeto Soma Sebrae. Que ali Projeto? Soma Sebrae de credenciamento, que lá você faz um credenciamento e pode prestar serviço para o Sebrae. A nossa estimativa é que a gente hoje, Evanson, a gente tem 30 diretos aqui no ABC e que a gente tem no estado de São Paulo quase 5 mil. 1.000 diretos lá, e 5 mil. Vou me cadastrar lá. Precisamos de empreendedor na prática, com certeza, vai ser um sucesso. E aí eu me credenciei, na época, para trabalhar com agronegócio. Né? Aí na semana seguinte, eu tinha mandado já os meus documentos lá, e aí naquela época tinha que aderir a uma cooperativa de trabalho, ou abrir uma empresa, aí a cooperativa de trabalho era o mais fácil na época, né? Aí na semana seguinte teve um problema lá com a ação civil pública e o Ministério Público do Trabalho proibiu o Sebrae de terceirizar via credenciado. Aí eu peguei meus documentos de volta. Guardei. Aí acabou abrindo o processo seletivo, eu participei. Então, assim, resumindo bem, que eu já trabalhei no Sebrae, projetos de comércio varejista, já trabalhei com projetos de agronegócio lá no Sebrae. Eu passei a coordenar a parte do atendimento e consultoria no Sebrae ainda em Ribeirão Preto. Aí em 2019 eu prestei um processo seletivo para talentos gerenciais, aí tinha 2 opções. Uma era assumir direto um escritório regional e a outra era participar de um banco de talentos, que ia ser capacitado, etc. E aí eu fui convidado para ir para Franca. Aí eu fui para Franca como gerente regional, né? Fiquei de 2019 a 2023, outubro de 2023 foi quando eu cheguei no ABC. E de lá para cá é um outro mundo, né? O ABC, né? Franca é uma cidade, metade de Santo André, né? É grande, forte e tudo, mas sim. Muito forte o calçado, muito forte o café. Quer dizer, o calçado já foi mais forte. Hoje o café é mais forte do que o calçado lá. Lá tem uma indicação de procedência, igual tem o champanhe, né? O espumante da região de Champanhe, etc. Uma indicação de procedência de café. A gente teve a oportunidade de trabalhar calçado, café. E aí varejo também, outras indústrias. Tem café de Franca? Tem assim? Só pode usar lá? Eu não sabia não que tinha esse negócio aí. Na verdade, a marca não está relacionada à Franca. Está relacionada à Alta Mogiana. A Alta Mogiana envolve 30 municípios do Nordeste e Norte de São Paulo. Não, 30 no total, né? 15 de São Paulo e 15 de Minas, alguma coisa assim. E esses municípios podem usar essa marca do café da Alta Mogiana. Que é um café bom, eu não entendo muito que é um café bom. É um café bom. Lá eu aprendi muita coisa sobre o café. Aprendi a tomar o café sem açúcar lá. Eu também, já faz tempo. Eu aprendi com o meu avô. É? Porque o açúcar esse açúcar refinado ainda, que esse é um ácido, né? Sim. É um café, o pessoal fala que é um veneno, né? Do cafezinho é um veneno. Aí o meu avô falava, não vai tomar. Eu também fui aprendendo, né? Quando eu cheguei em Franca, o secretário de Desenvolvimento
O Anderson Minamihara. Ele é da Associação Comercial de Franca, inclusive, da CIF lá, ele é dos diretores lá. Ele era o secretário de desenvolvimento. Ele tem uma das fazendas mais reconhecidas, café acima de 90 pontos, café dele, até leilão no mundo, as torrefadoras para comprar o café dele muito especial. E ele recebia a gente e fazia o café na hora lá, só que não tinha nem açúcar. Porque você colocar açúcar num café daquele é igual você pegar um vinho seco... Jogar gelo no vinho, jogar gelo, alguma coisa assim. Então, ali, por várias reuniões, eu fui aprendendo a tomar o café sem açúcar. Então, cada região a gente aprende um pouquinho, né, daquela natureza. Aí cheguei no ABC em 2023, notei muita diferença, né, uma região muito mais industrializada, embora passa por um processo, né, de reconstrução, né, de reconvergência da sua matriz econômica, e muita tecnologia, né, muitas empresas com foco digital, e etc, né, startups. Resumindo um pouquinho, né? Isso é bem isso aí, um pouquinho disso aí. Agora, né? que nem você já, no seu caso, né, que você está lá, Sebrae, né? Você fala com o empresário, não vou falar que é todo dia, o dia inteiro. Porque você fala não só com o empresário, mas você fala com toda a equipe lá do Sebrae que atende os empresários, que atende o tempo inteiro lá, né? O que você percebe lá, o que vocês discutem, que vocês percebem lá, que nesse momento agora, que eu sei que cada momento é um momento, né? Nesse momento que nós estamos agora, está tirando o sono do empresário aqui da nossa região, que vocês falam, porque tem isso, tem aquilo, mas o que você hoje está predominando em cima disso aí, o que está tirando o sono? Uma coisa só. Uma coisa só. O empresário fala que antes eu tinha pesadelo, hoje eu nem durmo mais. Nem dorme São mais. tantos os desafios, você sabe bem, o né? O tempo inteiro, né? Tem muita coisa. Assim, nos principais desafios, primeiro, a taxa de juros é muito elevada, né? Então, principalmente para o varejo, né? Para rodar crédito, e está relacionado a consumo também, a demanda. Esse é um ponto importante que está na pauta do empreendedor paulista, do brasileiro no geral. Acho que é do brasileiro mesmo. Do brasileiro no geral, né? Uma questão macroeconômica mesmo. Uma outra questão é a concorrência, né? A gente comentava aqui antes do nosso papo aqui em relação a como que você, né, isso hoje, tem ali canais de venda das grandes plataformas, né? Então, ao mesmo momento que isso é uma oportunidade, também ela é uma ameaça, né? Depende da forma como você se integra a ela, né? Então, hoje, antigamente você tinha seus concorrentes naquele corredor comercial, depois vieram os shoppings, né? Aí depois começou o e-commerce no começo dos anos 2000, e aí o marketplace chegou para tomar conta do mercado, né? Então essa é uma outra demanda dos empresários, né? Essa digitalização, essa concorrência, o produto que vem muitas vezes de fora, muito mais competitivo, né? Esse é um outro ponto. Tem ainda a questão agora, né, de se adequar à questão da substituição tributária, que é uma coisa que já começa, né, no ano que vem, né? E aí, aquela tomada de decisão, inclusive, se você tem dúvida, procure o Sebrae. Se você continua no Simples Nacional, você se migra para aquele modelo misto, né? Ou se vai para o lucro real, lucro presumido, a gente está à disposição para atendê-lo, né? Então, todas essas questões, ao mesmo tempo, preocupa o empreendedor no dia a dia, né? Então, essas são as principais demandas. Tem uma outra que é importante, e também apareceu na nossa conversa prévia aqui, né? Que é a questão de mão de obra. Gente, né? O RH. Por que a mão de obra? A mão de obra, primeiro que você tem... não está fácil você trazer essa pessoa para o trabalho, né? Muitas vezes com o salário que a empresa pode pagar. Então, ele faz uma conta. Às vezes, ele está num projeto social, né? Num programa social, ele faz a conta. Pô, eu vou trabalhar, vou ter que pegar a condição. Muitas vezes, ele fica no programa social, faz 1 ou 2 bicos para ele compensar mais. Faz os bicos, isso aí. Para ele compensar mais. O pessoal tem uma expressão que é o gig economy, né? Que é economia gig, que o pessoal fazer alguma coisa além do que ela faz no trabalho. Isso acontece para quem tem a carteira assinada, que desenvolve uma outra atividade, mas tem assim, quase que metade da população brasileira tem algum benefício, né? E que pode colocar em risco se ele participa do mercado formal de trabalho. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho, ele busca qual que é o interesse? A pessoa quer autonomia. E tem alguns trabalhos que possibilitam isso. Então, assim, motorista de aplicativo. Eu já fiz algumas contas, já vi outras contas que alguns especialistas fizeram também, é que esse trabalhador de aplicativo, seja dos mecanismos de transporte ou de entrega,
eles ganham menos por hora do que o trabalhador comum. Menos por hora. Só que ele trabalha mais. Mas ele trabalha a hora que ele quer. Ele trabalha muito mais, só que ele trabalha quando ele quer, isso é a verdade. Só que é muito mais que ele tem que trabalhar, para ganhar a mesma coisa. Mas ele tem aquela noção de liberdade, mas de certa forma não é uma liberdade, porque ele fica amarrado a ter que fazer aquela remuneração. E muitas vezes ele não coloca algumas coisas na conta. A manutenção do carro, da moto. É que entra, como é que é aquele negócio? Se tem um acidente, né? Entra muito dinheiro. Dá a sensação que tá ganhando mais. Você tá ganhando muito mais. Só que você tem que fazer todo o custo da manutenção aí. Você tem um montão de coisa aí que se ele for até o Sebrae ensina, né? Sim, com toda certeza. Se for até o Sebrae ensina, vocês têm vários cursos lá de preço, né? De precificar, de venda, né? De precificar o seu que você vai vender, né? Exatamente. Como é que eu ponho o meu preço lá? Vou vender essa caneta por quanto? Exato. Eu sei que vocês ensinam, vocês têm umas planilhas lá, vocês ensinam, ó, coloca isso. A gente ensina, faz a planilha customizada lá, né? Porque tem muitas coisas que o empresário nem lembra, né? Tem toda a parte de custo fixo, tem imposto, tem comissão. Tem tudo, né? Tem aquela antecipação do cartão de crédito que já vem automática, ele nem sabe que tá pagando. Acho que tá pagando 2, tá pagando 10, aí vê que a conta não fecha. É isso mesmo. E aí por isso que é importante, né, ter todo esse horário. Então são esses desafios do mercado de trabalho. Então ele tem que encontrar alternativas para ser atrativo. Outra coisa, você deu também na nossa conversa prévia aqui. Se muitas vezes a gente não consegue o trabalhor, a gente tem que pensar em automação, em processos mais enxutos, ou terceirizar alguma parte. Enfim, os desafios são grandes, vários, né? São grandes. Então, vamos esperar um pouquinho. Nós vamos fazer um intervalo bem rápido e voltamos aí com esse papo com o Vinícius Nóbrega, que é o gerente regional aqui do nosso Sebrae. Conheça o CCN, o Centro de Capacitação e Negócios da Acisa. Um espaço moderno com toda a estrutura para apoiar o seu evento e impulsionar seus resultados. Local com auditório, sistema audiovisual, Wi-Fi e copa para palestras, treinamentos, networking e eventos em geral, voltado para ampliar suas oportunidades e gerar negócios. O CCN também oferece o espaço de coworking ideal para empresas que valorizam a flexibilidade e integração. Mais informações, fale com a gente. Acisa, a Casa do Empreendedor. Pessoal, estamos de volta com a Acisa TV e com esse papo aqui fantástico com o Vinícius Nóbrega, que é o nosso gerente regional. Eu falo nosso Sebrae, porque o Sebrae é nosso mesmo, porque a gente participa lá a todo momento e vocês participam da vida de milhares e milhares e milhares de empresários ou quem quer se tornar empresário. Então, Vinícius, obrigado por você estar aqui, batendo esse papo conosco aqui. Agora eu vou falar, você falou um pouquinho no nosso bloco anterior a respeito dessa parte tecnologia digital, essas coisas assim, né? Então, hoje é muito isso, né? Tecnologia, mercado digital, influência digital e tudo mais. Como é que você vê nessas tendências aí, como é que você vê que isso daí está afetando os empresários hoje? Primeiro que eu vou falar, quando fala nosso Sebrae, essa é a expressão correta, né? O Sebrae é da pequena empresa, inclusive a associação comercial faz parte do conselho do Sebrae, né? Faz, é isso aí. Pela FACESP, né? Então, de fato, o Sebrae é de todos vocês, né? E usem cada vez mais. E aí, respondendo essa questão, a tecnologia, a inovação, as plataformas, inteligência artificial, eles afetam em vários processos. Então, vou falar de alguns processos. Primeiro, canais de vendas. Antigamente você tinha lá sua porta aberta, né? Ou seu telefone, né? Televendas, né? Você tinha alguns, ou e-mail. Ou falava o telemarketing. Telemarketing, né? Que não termina nunca, né? Não. Eu, por exemplo, recebo toda hora, 15 ligações por dia de alguém querendo vender alguma coisa, né? Aí foi só agregando e-commerce, né? Agora a gente tem, dentro das plataformas, você tem o TikTok Shop. É o TikTok Shop no qual a pessoa ali ela está promovendo a venda do produto ou do serviço e é a melhor forma, né, de conversão é alguém mostrando que está usando, como se usa. Aí muitas vezes você vê até aquele vídeo que parece que é um milagre, né? Vai lavar o tênis lá, o cara passa uma borracha na hora, tira o pelo de não sei o quê. Isso é meio aqueles vídeos meio enganação, né? Isso aí, toma cuidado você. Talvez você não vai vender a segunda vez, né? Tem que fazer certa publicidade. Então tá dentro das social medias aí de maneira geral, né? No Instagram,
Tem as plataformas digitais também, que estão conectando todos os marketplaces, e isso muda muito o cenário. Por quê? Porque ele possibilita, né, você atingir muito mais pessoas, a ter uma carteira integrada também de logística para a entrega daquele produto. Por outro lado, como nós falamos de preço de venda, né, no primeiro bloco, tem que entrar com muita consciência, porque a comissão, né, você achava ruim de pagar 2% da comissão para o seu vendedor, agora a comissão ela é muito mais alta. Então tem que avaliar muito bem a margem, né, se você está no Mercado Livre, ou na Amazon, ou em todos, para quem está no iFood também, Não, né? o seu preço de venda tem que ser na ponta do lápis, Na tem que ponta fazer do conta lápis. mesmo, porque eu já vi, a gente vê assim, até propaganda de quem vende essas assessorias e consultorias, que você pode pegar lá no Sebrae, dizendo, você está vendendo muito e pode estar tendo um prejuízo gigantesco. Exatamente. Porque você acha que está vendendo, você gira muito dinheiro, Gira muito dinheiro, e quando você vai ver no final, que nós falamos um pouquinho antes do pessoal de aplicativo, essas coisas assim também. Exatamente. Tem que fazer conta, É porque a gente fala muito, né, desse negócio, digital, não sei o que, sei lá. Mas e aquele comércio ou aquela indústria, o pequeno, que não está no mercado digital? Porque por diversos fatores, às vezes nem é o mercado dele, ele trabalha direto com outra indústria, vou falar de empresa a empresa, negócio a negócio, né, e tudo mais. Como é que você vê essa dificuldade, né, desse negócio? Porque como é que você vê isso daí? Você sabe que ficou muito claro na pandemia, né? Então, muitas empresas fecharam, né? Praticamente todas que não conseguiram digitalizar, de certa forma, né, Everson, naquele momento lá, fecharam. Eu lembro que o Sebrae, assim, era uma loucura, manhã, tarde e noite, tentando buscar a solução, era crédito, era ajudar. E, de certa forma, foi um filtro, assim, quem não estava preparado e não conseguiu se adaptar, acabou saindo do mercado, mas continua acontecendo. Então, para a indústria, por exemplo, você tem algumas soluções que são importantes, né, no sentido de digitalização, de automação, de indústria 4.0, né, que são questões que estão batendo São coisas internas que ela tem que fazer internas. para poder ir para fora, né? Coisas internas. Até, e aí, o fator principal nesse momento é a inteligência artificial. Né? E se por um lado é risco, por outro lado tem muita oportunidade. Então, assim, você vai desenvolver um projeto. Eu mesmo, estou fazendo em casa uma mesa customizada, aí fui fazer lá de metalon, fui colocando lá as medidas, tudo, joguei no cloud, né, que é aquele... Ele fez o processo inteiro em milímetro, é só mandar para a indústria. Até perguntaram, quem fez isso aqui? Não foi inteligência artificial, mas tá tudo certo aqui, o cara só vai lá na empresa, só vai fazer o projeto lá. E aí ele pode utilizar isso em outros formatos também, para fazer campanha publicitária, para ajudar a fazer o preço de venda. Se você tem o demonstrativo de resultado de exercício, além de procurar o Sebrae para interpretar, joga na inteligência artificial, pergunta como é que está a questão da saúde financeira, né? Faz ali um protocolo de colocar todas as questões da empresa. Eu acho que hoje, se você jogar lá, a IA vai falar assim, a primeira pergunta, você está no Brasil? Ele vai falar sim, ele vai falar, então tá difícil. Então tá difícil. Aí depois ele pode ir. Tá difícil. Depois ele vai, né? Então, assim, a tecnologia tá aí, né? E aí, quem chegar primeiro, quem implementar primeiro, tem mais competitividade, né? E a gente pode ajudar, né? De diversos formatos, né? Essa que é seria a próxima, eu ia te perguntar isso daí, né? De que forma que o Sebrae, ele tá ajudando, assim, porque as oportunidades estão aí, mas a oportunidade está aí, mas como é que eu vou saber disso aí? Como é que eu vou mexer nisso daí? Quer dizer, então, como é que o Sebrae ajuda acho que a primeira coisa é capacitar, né? Para você saber até o que existe, né? Exatamente. Eu tenho que capacitar para você saber o que existe. Aí depois que eu sei o que existe, aí eu tenho que aprender a usar. Então, como é que o Sebrae faz esse trabalho aí? Aqui eu vou responder por segmento, né? Por segmento. Se você é uma startup que está querendo ampliar seus negócios, ou já tem uma ideia e quer desenvolver, o Sebrae tem 3 programas de startup que está relacionado à tecnologia. Um deles é para quem ainda não tem empresa, que é o Spark, que do inglês significa faísca, né? Então é de ideia, né? De desenvolvimento de uma nova ideia. É aquele universitário que está aprendendo algo novo e que falou, isso aqui pode ser um negócio. Eu acho que faz um negócio. Eu acho, pode participar desse processo, que é um processo que estrutura toda essa ideia no sentido da startup. Tem aquele negócio que já está pronto e precisa de uma validação, que aí é o programa de start, em que a gente pega essa startup e dentro de um processo com mentorias e com uma metodologia, valida aquele modelo de negócios, né?
envolve muita entrevista com o usuário para poder desenvolver, fazer as mudanças necessárias. E para quem já está emitindo nota, já tem uma solução testada, a gente tem um programa chamado Speed, que é justamente para acelerar, um programa de aceleração do Sebrae, para que essa empresa consiga ali crescer rapidamente, né? Então, para negócios digitais, a gente tem isso. E a gente tem um outro também que é ligado também à universidade, que é o programa de Deep Tech, né? Qual que é a diferença de digital e de Deep Tech? Quando a gente pega uma solução que envolve um conhecimento muito específico sobre matemática, a biotecnologia, por exemplo, aí entra no nosso programa de Deep Tech, né? Que a gente tem também mentores capacitados para ajudar a ele desenvolver. Muitas vezes nasce de uma tese de mestrado, de uma tese de doutorado, e aí a gente dá uma cara de negócio para aquilo a partir de um projeto estruturado para aquela startup, né? Então, para startup é isso. Se você tem uma indústria e quer avançar, aumentar sua produtividade, aumentar a qualidade, a gente tem uma parceria grande com os institutos de inovação do Senai, que é o programa Sebrae Tech, que é independente se é uma indústria de alimentos, se é uma indústria de borracha, plástico, a gente faz um trabalho que envolve desde de fazer a primeira modificação, que a gente chama de Lean Manufacturing, né? Que é trabalhar a questão de layout, cronometrar cada etapa Lean, de produção, né? Lean, esse é o Lean, até outras questões de automatização. Então, a gente tem a possibilidade de conectar esse empresário com o que tem de melhor de tecnologia, e o Senai é a melhor empresa para isso. Aí o Sebrae subsidia esse atendimento, o Senai, dentro dos seus processos, ele faz. Se o seu objetivo é trabalhar a parte mais de inovação num varejo, num serviço, a gente tem um programa Agente Local de Inovação, inclusive, até o final de agosto, esse programa está fechando um novo ciclo, a cada 6 meses é um ciclo. Esse programa tem um objetivo muito claro, Everson, que é aumentar a produtividade. Como que a gente mede produtividade aqui? Eu vou falar de uma maneira grosseira para ficar muito simples de... Faturamento total, você tira todos os gastos variáveis, você tem ali o lucro bruto. Você pega o lucro bruto e divide pela quantidade de pessoas. Ou seja, quanto que cada pessoa está trazendo de lucro para aquele negócio. E aí, a gente tem o objetivo de aumentar em média aí 25% a produtividade dessas empresas. Todos os programas que eu disse até aqui são totalmente gratuitos, né? A gente tem outras coisas que envolvem contrapartida, como o programa Empretec, que é um programa de desenvolvimento comportamental da ONU, que trabalha os 10 comportamentos empreendedores. Para o empresário pessoa física, para ele mudar o comportamento dele, exato, né? Exato. Ele não está pensando nada de empresa, nada disso. O Empretec é um outro negócio pessoal, né, dele, né? Na verdade, o Empretec, ele vai trabalhar a transformação do maior agente que a empresa pode ter, que é o empresário. Que é o empresário. Né? E aí você trabalha 10 comportamentos, 30 características de comportamento empreendedor numa prática. É um curso que tem mais de 40 anos, aí, mais de 100 mil pessoas no mundo inteiro, porque ele é da ONU, né? E aí tem um trabalho muito bacana também sobre o aspecto comportamental do empreendedor. E a gente tem também uma iniciativa que envolve inteligência artificial, que envolve melhoria do atendimento. Até a gente estava falando sobre as questões das plataformas, né? O que vai diferenciar alguém de pedir em um clique um produto para ser entregue na sua casa e pegar o estacionamento, se você tiver um atendimento e uma experiência naquela loja que vai valer a pena eu ir até lá, né? Então, a gente tem esse trabalho que envolve trazer o varejista, falar com o varejista sobre inteligência artificial, ajudá-lo, mostrar quais são as principais ferramentas e os principais processos que ele pode usar para melhorar o seu negócio, para ganhar escala, e, ao mesmo tempo, trabalhar o varejo de uma maneira mais tradicional mesmo, né? Então, a gente ajuda também ele a entrar nas plataformas, mas, ao mesmo tempo, como que a gente pode melhorar a sua relação com o consumidor, a sua experiência, né? Então, inclusive, tem um trabalho que é o do cliente oculto, no qual vai um cliente X, né? Você acha que você está atendendo um novo cliente, é um consultor disfarçado, e aí depois ele vai ver tudo na prática, no olhar do cliente, se está bom ou se está ruim o negócio. Então, porque a gente vê, né, que nem uma época quando eu dava aula, era professor, aí tinha que, na pós-graduação, tem que fazer o curso, o trabalho de conclusão, né? Então, monta os grupos e você vai lá. Aí você fala, bom, vai analisar a ideia, né? Aí você fala assim, todo mundo na área digital. Bom, aí eu cheguei e falei, pessoal, se todo mundo está na área digital, quem é que vai fabricar o cabide? Quem é que vai fabricar a caneta?
Eu quero vender na área digital, eu quero vender caminho, eu quero vender cabide, eu vou Sim. vender cabide por dúzia, vou vender caneta por centena. Mas tudo bem, né? Alguém tem que ter a fábrica da caneta. Exatamente. Então, vocês não pensam em alguém que vai produzir? Por que hoje você vê que é tão digital e as pessoas esquecem que alguém tem que produzir esse negócio aí, né? Que eu quero vender no digital, né? Pois é. Porque não vender só serviço no digital. Vender só serviço tem as pessoas, mas alguém precisa produzir essa, que nem você falou dessa caneca bonita, é bonita, né? Bonita. A gente compra pela internet, né? Compra essa caneca aqui pela internet, compra na loja e assim por diante, mas alguém tem que pegar, isso aqui é cerâmica, né? Tem que pegar lá, onde é que eu vou comprar? Onde eu vou comprar a cerâmica? Qual é a máquina que faz? Qual é o forno que esquenta? Onde compra a tinta? Então, se hoje continuar com essa ideia de digital, onde é que nós vamos parar, né? Porque não vai ter mais quem vai produzir. Como é que a gente consegue incentivar o pessoal de que o pessoal é legal, mas alguém tem que produzir, né? O cabide, a caneta, a caneca, não é isso? Exatamente. Como é que faz? Aí vai a questão, que é uma questão bem ampla nessa discussão, porque é a questão de política industrial, né? Competitividade industrial. Quantas dessas canetas e desses exemplos que foram dados não vem da própria China, né? E aí a gente passa a ser um revendedor mesmo, né? Você passa a não ter a indústria, né? Você passa a não ter a indústria, que é o que aconteceu nos últimos anos, né? Mas aí a gente tem que incentivar realmente que a indústria nacional ela se fortaleça cada vez mais, né, nesse ponto aí. Mas eu sei, que nem de quase tudo que você falou, né? Tirando o Empretec, que eu ainda não fui, porque o problema é de agenda, né? Porque eu já fiz até o curso, eu sei que inclusive, eu tenho minha vaga lá. Você tem uma vaga lá pelo projeto de pelo projeto que eu fiz. Lá, porque eu fiz o Lean, eu fiz o Ali, eu fiz mais. Inclusive, eu estou fazendo agora o PayEx, né? PayEx, né? Que é o programa de incentivo à exportação, né? Então, quer dizer, eu participo bastante, a minha empresa participa bastante do Sebrae, porque você vem nas palestras aqui na CISA, você vai ao Sebrae, então tem todos esses... Inclusive você que está nos assistindo, entra lá, sebraesp.com.br, você vai ver, tem curso e 99% é de graça, né? Não vou falar que é 100%, porque uma coisinha ou outra, às vezes e tem. O que é pago é subsidiado. Tem um outro curso muito bom que é o Lidere, esse você precisa fazer também, Lidere. Que é um curso que tem diagnóstico do perfil comportamental do líder, mais o treinamento, mais mentoria. Então. Esse está sendo um sucesso. O pessoal está falando tão bem quanto o Empretec, a imersão também. Espera um pouquinho, o que a gente tem que fazer, né? Que a gente tem que primeiro fazer... é o PX, né? Vamos primeiro, por parte, né? Vamos em partes, assim, porque nós temos o que nós falamos aqui, a competição está gigantesca, né? Você tem que estar preparado. Se você não preparado já é difícil, imagina você que é empresário que não vai. Então, que a gente sempre fala, né? Diversos eventos da Assis aqui com o Sebrae, entre em contato, participa, tem que se capacitar. É um negócio que a gente está falando aqui para você empresário que é importantíssimo, né? E daí desse negócio de ajudar e tudo mais, como é que você está um pouco mais olhando para frente assim, né? Como é que você vê o futuro do empreendedorismo para esses próximos anos, com todas as dificuldades que tem agora? E você acha que o empresário brasileiro ele tem o costume de se capacitar e de fazer? Pelo tanto que vocês trabalham, eu sei que é bastante, que é lotado lá. Mas você não acha que falta muito ainda? O empresário ainda tem que absorver, que ele precisa aprender mais a cada dia, a cada hora? Primeiro que o empresário brasileiro, principalmente esse que ultrapassou diversos planos econômicos, né? Ele é bom, começa aí, né? Ele é bom. Qualquer lugar que colocar, ele empreende e dá um jeito. Eu acho que cabe sim uma melhoria, né, no foco do empresário buscar mais informações, né? Você disse assim, hoje tem no Sebrae, tem na CISA, tem diversas fontes. Tem tudo, de SESI, Senai, Sesc, Senai, tem muita coisa. E aí eu acho que cabe uma reflexão, que não é porque o empresário não quer participar, é porque muitas vezes ele não se organizou para isso, né? Como é que, por exemplo, alguém que é empresário, que tem seus desafios, consegue, de repente, tocar uma associação comercial como você faz? Você teve que fazer um processo de organização do seu tempo, não é verdade? Então, eu sempre falo que tempo a gente tem. Né? A forma como a gente usa o nosso tempo que mostra a nossa prioridade. E para isso, muitas vezes, eu atendi, eu acho que milhares de empresários nesse tempo todo dentro do Sebrae, e eu via que o problema de agenda era o principal, dele não participar, ou dele não implementar, ou dele não fazer uma reunião com a equipe, ou dele não ir numa feira
que é a sua principal feira do seu negócio, porque nunca tinha tempo. Eu sempre falo que é uma questão de agenda, né? Na agenda você tem que colocar aquilo que é importante, né? Porque senão a urgência vai tomar conta do que é importante no dia a dia, né? E se capacitar, buscar informação, fazer rede de contato é importante. Então coloque isso na sua agenda e prepare pessoas para fazer funções operacionais no seu negócio, porque senão você nunca vai conseguir ter essa liberdade de ser o dono do seu próprio tempo, né? Isso é difícil Esse é o mesmo. problema. Então nós vamos fazer mais um intervalo para você aqui no nosso Assisa TV. Continue aí com esse papo que continua, esse excelente papo com o Vinícius Nóbrega, que é aqui do nosso Sebrae, gerente regional aqui do Grande ABC. A gente já volta. A Assisa apresenta o cartão EBA Multibenefícios, com a bandeira Elo, para fortalecer e valorizar o colaborador da sua empresa. Um cartão que oferece alimentação, transporte, lazer e saúde em milhões de estabelecimentos por todo o Brasil. Um benefício completo para você investir em quem ajuda seu negócio a crescer. O cartão EBA Multibenefícios aumenta a satisfação e o desempenho da sua equipe. Entre em contato e faça para sua empresa. Assisa, a casa do empreendedor. Pessoal, estamos de volta no Assisa TV, esse papo aqui com o nosso gerente regional do Sebrae. Eu vou sempre falar do nosso Sebrae, que é para ficar bem marcado aí para você que está nos assistindo, que o Sebrae é nosso. Vinícius Nóbrega está aqui com a gente para ter esse papo aqui, falar bastante coisa do Sebrae, né? Você vê, nós estamos aqui nesse programa inteiro, eu acho que ele não falou nem de... Não chegou a 2% do que o Sebrae faz aí, de tanta coisa que faz, né? Mas como é que você enxerga aí com todo esse contato que você tem, você e a equipe toda do Sebrae, que vocês têm as reuniões lá, que vê aí esse futuro, assim, né? O que você acha de... como é que você está enxergando o futuro do empreendedorismo aqui no... Vamos falar mais aqui no Grande ABC, mas você pode falar pelo geral aí que você está vendo aí. Como é que você enxerga? A gente enxerga o crescimento, né, dos negócios relacionados à tecnologia, como a gente disse, né? Aqui as universidades, os 3 parques tecnológicos que a gente tem aqui no ABC, é uma resposta a esse movimento e, ao mesmo tempo, ele cria e potencializa esse movimento no Grande ABC de maneira geral. O Grande ABC tem reconhecido, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, eles estão fazendo um mapeamento de cadeias produtivas. E a nossa reconhecida, a gente tem 2. Uma é cosméticos em Mauá, e a outra, onde eu vejo que tem a maior oportunidade, que é a questão da tecnologia da informação e comunicação, que a detentora é a UTESCS, né, mas para todo o Grande ABC paulista. Então, já tem um reconhecimento por números, pela quantidade de empresas, mais de 12.000 empresas, tem um KNAI relacionado à tecnologia da informação e comunicação na região do Grande ABC. Então, essa é uma vertical importante. É só para o pessoal ver, tem quantas mil empresas nesse KNAI de tecnologia, quantas tem aí? Aqui no Grande ABC, acima de 12.000. 12 tem mil. 12.000. Isso inclusive, se você quiser saber detalhes né, da economia do Grande ABC e do Brasil, datasebrae.com.br, lá você consegue saber D+2, os dados da Receita Federal, de quais são os portos, onde eles estão, né? E a gente tem mais de 440.000 empresas só aqui no ABC Paulista ativas. É um número muito, muito relevante. E 12.000 dessas empresas de tecnologia, né? Você fala assim, é muito grande. Você fala assim, 440.000, teoricamente são CNPJs ativos, é isso? CNPJs ativos. Nós vamos ter uma população de 3 milhões de pessoas, então cada 6, 7 pessoas, mais ou menos, você tem uma empresa aqui no ABC. O MEI é 60%, né? E aí a gente tem que pensar esses números também, olhar o MEI de uma maneira diferenciada. Porque muitas vezes o MEI não é uma empresa. Às vezes ele é um funcionário, né? Que aí ele presta serviço e para uma única empresa ele não é uma empresa. Né? 400 mil aí. Tem uns que abrem mais para o plano de saúde, outros que abrem para recolher... Para prestar serviço. Não, então você tem que ter um olhar sobre isso daí, né? Diferenciado, né? Então, tem essa realidade desse total de empresas, Aí você tem uma vertical que por conta da... Aí, só fechando a questão da tecnologia, né? O que traz desenvolvimento para uma região é agronegócio, indústria e turismo. Agronegócio, indústria e turismo. Ou serviços especializados, né? Que é o caso que a gente está falando. Indústria na região do Grande ABC, a gente não tem tanto espaço, né, para atrair mais indústrias, grandes indústrias, a gente não tem mais.
pequenas indústrias sim, e tudo mais, né? Então, a parte de tecnologia, como ela não usa espaço, pode usar espaços verticais, né? Data centers, etc. Mas ela não tem a necessidade de você ter mais espaço, assim como a indústria e o agronegócio pede, né? Então, por isso que eu acho que esse é um ponto que a gente deve investir bastante nos próximos anos para desenvolver ainda mais na região do Grande Aqui na ABC. nossa região, né? Uma outra questão do posicionamento logístico do ABC, né? Então, não precisa nem falar que a gente tem a Avenida do Estado, que vai ligar lá, liga no Rodoanel, aí está próximo de Santos, está próximo de Campinas, de Guarulhos, enfim, é uma região privilegiada de logística. E a gente já vê grandes galpões logísticos vindo para a região. Tem vários ali na região de Mauá, Diadema, São Bernardo, tem vários galpões. Santo André abriu também Santo André agora, abriu tem vários, recentemente, né? Agulha, né? Falamos outro dia aqui, né, que a esquina a melhor esquina, do né, Brasil, do Brasil é aqui, né? É o ABC. O Grande ABC, né? É o Grande ABC. E a questão da reforma tributária para nós é uma oportunidade, né? E agora as indústrias cada vez mais vão querer ficar próximo do mercado consumidor, que eles iam para fora, né? Justamente por benefícios fiscais. E agora não tem mais esse benefício, então você tem que estar mais próximo do mercado. Inclusive, essa é uma das diretrizes lá desses projetos de cadeia produtiva, né? A cadeia produtiva está ligada e até 50 quilômetros de raio, né? De raio, a cadeia produtiva está toda ligada. Então, porque se ficar muito longe, fica muito caro, né? Fica muito caro. Exato, fica muito caro. Isso foi o que a China fez, o que o Japão fez em dado momento também para fortalecimento da indústria. Então, a questão do turismo, né? Muito pós-pandemia, a gente vê que o turista ele quer cada vez mais fazer na região próxima alguma coisa. Então, você vê Santo André, o tanto que se desenvolveu na questão de alimentação fora do lar, né? Dos bares, restaurantes, gastronomia reconhecida. Muita gente saia de lá para São Paulo. Agora o pessoal de São Paulo vindo, né? O pessoal do Ipiranga vindo aqui para Santo André, etc, né? Então, eu vejo que o futuro do empreendedorismo nessa região está relacionado a essas questões estruturais. Existe um movimento forte que está acontecendo, né? Isso puxado pelo CIESP de São Bernardo, e é muito recente isso, a gente está ajudando a construir. Inclusive, a gente quer o reconhecimento do governo do estado como uma cadeia produtiva da eletromobilidade. Eu vi, o Mauro Miyaguchi. O Mauro puxou muito estamos marcando ele vir aqui, da gente bater um papo, ele falar bastante dessa parte desse trabalho do CIESP. Isso, ele está liderando, né? E agora ele também está como secretário de desenvolvimento, e o Jorge lá do CIESP está ajudando também, a gente está montando. E veja que é um movimento, a gente está defendendo que esse movimento não fique em São Bernardo, né? Porque você tem empresas fornecedoras. Lembra que eu falei de 50 quilômetros? Aqui nós estamos falando num raio de 10 quilômetros, são todas as cidades, né? Que é da eletrificação, né? Da mobilidade, né? Eu acho que é nessa linha que a gente tinha que ir, de cada das cidades desenvolver uma vertical importante que reflete nas outras também. Não é competição, é uma integração. Então, se a gente tem aqui em Santo André, em Mauá, o setor químico, Mauá também, junto com Diadema no cosméticos, né? Que a gente reforça essas cadeias produtivas. Muita coisa vem de fora, por que não comprar daqui? Porque eu não tenho fornecedor mas vamos desenvolver fornecedor. Vamos desenvolver o fornecedor, né? Às vezes o fornecedor já faz uma coisa mais simples e a coisa fica um pouco mais próxima, mais barato, né? De rodar nessa linha. Então, acho que é o que eu penso. Cada vez os negócios mais digitais, a gente não sabe como que a inteligência artificial vai mexer com tudo isso, né? Nesse formato, né? Como é que vão ficar as cadeias de desenvolvimento de trabalho. Então, isso a gente vai ver como é que vai acontecer, mas cada vez a empresa que não tiver com IA, que não tiver colada nas plataformas, que não tiver digitalizado, tem uma grande chance de desaparecer. De ficar mais difícil, né? Fica já fazendo tudo, já está difícil. Imagina, você vai pegar, vai falar, não, deixa aí que o negócio... Esse que a gente falou nos outros blocos, assim, que é o empresário brasileiro, pelo que ele passou, pelo que ele passa mesmo, a gente vai se dando bem e vai tocando e vai em qualquer canto, né? Mas tem que... isso daí acho que vai ficando cada vez mais para trás, isso daí. Porque se você hoje não mudar algum comportamento seu de pegar informações, eu acho que esse jogo de cintura, ele funciona até um certo momento, porque com todas essas dificuldades que a gente tem, você está competindo com países que incentivam o empreendedorismo. Eu não vou falar que o Brasil incentiva, porque eu não vou ficar criticando nem entrar nessa área aí, mas
nós não temos uma política do empreendedorismo, esse juro alto que a gente aqui na CISA eu falo sempre, que eu não vejo o sentido do Brasil ter o juro real mais alto do mundo. Tem países em guerra que o juro real é menor do que o Brasil. Então, eu acho que existem algumas coisas aí que o governo poderia facilitar a vida do empresário, né? E para fazer, né? Porque está bem difícil para todo O mundo. desafio Né? é grande. Então, e assim, que nem o Sebrae faz um serviço, a associação faz outro. E como é que você vê que nós juntos podemos melhorar esse ambiente aí do trabalho e melhorar o ambiente para o empresário? As entidades, as associações, elas têm um poder imenso na mão, né? Um poder imenso. E eu resumiria em uma palavra, que é conexão. Como que você conecta empresários entre eles para fazer negócio em conjunto? Como é que você conecta esse empresário às oportunidades? A gente falou de várias oportunidades aqui. E muitas vezes a gente tem que ir lá e bater porta a porta para conseguir fechar um programa, a gente tem essa dificuldade, né? E o Sebrae tem uma limitação de comunicação também. Então, as associações comerciais, CIESPs, outros sindicatos patronais, têm essa importância de conectar com essas oportunidades, que vem do Sebrae, que vem dos governos, que vem de uma entidade de fomento, e mais ainda, né? A sua representatividade, eu acho que com tudo isso que foi dito, né, com tanta mudança que tem que ser feita, a associação comercial como uma entidade que representa, né, que traz essas pautas importantes como vocês trazem aqui, é fundamental, né? Eu sempre falo, e aqui vai até uma homenagem, porque eu ainda, como liderança, né, do Sebrae, a gente está aqui com a hora técnica sendo paga, né? A gente trabalha e recebe por isso. Vocês são, né, voluntários no que fazem, né? Os seus diretores, né? Os líderes. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para retribuir o trabalho de vocês, que além de empreender, produz essa liderança e faz esse trabalho importante para as cidades e para a região, a gente tem que unir forças nesse sentido mesmo, né? E agradecer. Obrigado. Daí, né? Escuta, e também vamos voltar um pouquinho. Você falou uma parte aí, a gente tá aí, o Sebrae tá aí, tá fazendo. Pessoal, você que é empresário ou está querendo iniciar na vida do empreendedor, do empreendedorismo, entre em contato com o Sebrae mesmo, né? Volta falar do Ali, do Lean, porque você tem vagas em aberto em que o Sebrae luta muito para poder preencher vagas de consultoria de trabalho para você, empresário, melhorar o seu negócio e de graça. Então, dá uma resumida assim, ó, tem esse programa, tem esse programa, tem esse programa, tem esse programa, e vai, mas ó, tudo que ele vai falar agora, pessoal, é grátis. É só se inscrever, tem que ser, a empresa o Sebrae é pequena e média empresa, então tem a limitação do faturamento, então é para as empresas que se enquadram na definição de pequena e média empresa, naquele negócio de faturamento que você, como empresário, já sabe. Para toda empresa, micro, pequena e média, né? Não, até a pequena empresa. Faturamento até 4.800.000. Aí eu posso falar até de um programa que, assim, para micro e pequena empresa, ele é o programa de transformação digital, que é o Sebrae, o Ciesp e o Senai e a Fiesp, né? Que é para o desenvolvimento de indústrias no geral. Então, a gente faz o Lean, a gente faz o processo de descarbonização do negócio, a gente consegue fazer eficiência energética. A média de redução da conta de energia é de 25%. Só de um consultor especialista, com pequenas mudanças, às vezes sem investimento, ele já consegue entregar esse resultado. E aí o Sebrae fica responsável pelo patrocínio desses projetos junto ao Senai, Fiesp e da pequena empresa, e a média empresa consegue acessar direto pela Fiesp, né? Pela Fiesp, pelo Ciesp, eles conseguem também ter esse apoio, né? Mas o que tem a pequena tem essa média, né? A grande não tem, né? Até é micro e pequena empresa, o Sebrae. O Sebrae é micro e pequena empresa e as outras instituições subsidiam das médias empresas. Aí, para o varejo, a gente tem o Loja do Futuro, tem o programa Loja do Futuro, que é para desenvolvimento justamente de implementar inteligência artificial, automatização e atendimento, e ajuda também a melhorar visual merchandising da empresa e atendimento ao cliente, né?
A gente tem um projeto também relacionado aí ao programa Ali, né? Que é para aumentar, pela inovação, aumentar a produtividade da empresa. Então, a empresa é acompanhada gratuitamente por 6 meses. A gente faz a medição inicial, propõe um plano de ação, o empresário implementa, a gente mede de novo. E o resultado ele é muito expressivo. No ano passado foi 23%, e hoje é 23%, esse ano a gente vai buscar os 25% de aumento médio de produtividade desses empreendedores. Tem o programa Empretec, que foi falado de desenvolvimento comportamental, e tem as consultorias. Nosso grupo de empresários tem o desafio, de consultores, o desafio de impactar 2.000 empresas no ABC. Então, se você não se enquadra em nenhum desses programas, que é difícil, porque ele enquadra todos praticamente, um consultor pode te acompanhar durante esses 6 meses, da agora até o final do ano, para criar uma estratégia para você aumentar seu faturamento. Pessoal, é de graça. De graça. Pessoal. Você que é empresário, o único investimento que assim, não é dinheiro, né? Mas é o maior investimento que você pode ter é do seu tempo, do seu e da sua equipe, porque você vai chegar lá no Sebrae, vai vir um consultor e falar, olha, eu preciso conversar com você esse dia tem um cronograma, tudo combinado e assim por aí. Mas você tem que se dedicar, você e sua equipe. Então, é a única coisa que você precisa fazer, é ter vontade. Então, você tem algum recado que você pode passar pro empresário que está assistindo? Porque você vê, olha lá, o nosso tempo já está excedeu, no final do final aí, do finalzinho. Para você, um recado que você pode dar para o nosso empresário, para quem está nos assistindo? Acho que o recado principal é que você não está sozinho, né? Acho que eu posso falar em nome da CISA também. Com certeza. Da nossa CISA. É isso aí. E do nosso Sebrae, que você não está sozinho. Você tem aqui um corpo técnico imenso de pessoas que acreditam em você e que te dá os caminhos para que você desenvolva o seu negócio. A gente sabe que os desafios são muito grandes e por isso a gente quer estar próximo, não desista e conte muito com a gente para aumentar e melhorar esse negócio e criar mais emprego, renda e que o ABC seja ainda mais próspero. Conte com a gente. Passa o site aí, como ele tem contato, a rede social, o endereço, passa aí para o pessoal. Então vamos lá. www.sebraesp.com.br, @Sebrae SP no Instagram e no LinkedIn também, procura por Sebrae São Paulo que você vai nos encontrar. Se preferir mandar uma mensagem ou ligar no nosso telefone, o escritório do ABC atende no telefone 11 4433 4270. Aí no domingo, às vezes, você tá com insônia de madrugada, aí você liga no 0800, que sempre vai ter alguém para te atender. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Para atender o empresário lá? 0800 570 0800. Se você não quer falar com ninguém, quer só fazer um curso online, entra no nosso site também, que lá a gente tem mais de 200 temas lá de curso para você fazer qualquer dia, qualquer hora. E para se inscrever num Ali, por exemplo, ou no Lean, tem algum específico ou entra no Sebrae, só põe lá Ali e você chega lá? Consultoria especializada, é fácil ele achar no site? Eu vou dar o meu e-mail, que aí ele me manda no e-mail, eu já direciono para alguém da equipe, que é gestor de cada um desses programas. Passa aí então para o pessoal. O e-mail é Vinícius, com U de uva no final, AN, de Agostinho da Nóbrega, viniciusan@sebraesp.com.br. Então tá aí, mais do que isso, pessoal, você que está nos assistindo, o Sebrae ajuda muito. Você que ainda não é empresário e quer virar empresário, você que é empresário, entre em contato, tem diversos programas lá e apoio, tudo de graça para você, porque a gente precisa de ajuda. Como você disse, não estamos sozinhos, estamos juntos e vamos crescer bastante para você, empresário, e para o nosso grande ABC. Eu agradeço bastante vocês estarem nos assistindo, o CISA TV, que é toda semana, sempre uma novidade, sempre uma pessoa importante, uma personalidade para estar aqui falando com você. E muito obrigado.